Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Josi e eu estou aqui na igreja hoje porque, com essas mães maravilhosas, nós vamos começar uma série. É isso mesmo, uma série para falar sobre vida de mãe. Olha que maravilha! As dificuldades de ser uma mãe, porque é difícil. É difícil ou não é? É desafiante. Mas antes de qualquer coisa, eu vou apresentar essas mães maravilhosas que estão aqui comigo. E tem uma coisinha só que eu vou falar para você. Você que está assistindo o vídeo, comenta. Eu falo vídeo, é assim mesmo, né? É porque lá na Bahia eu falo vídeo, vídeo, sei lá. Enfim. É. Não esquece de compartilhar, curtir, comentar, mandar para todo mundo, para os parentes, para os amigos, para todo mundo. Vai ser muito legal essa série. E eu quero apresentar aqui a Fernanda. Bom, meu nome é Fernanda e eu sou mãe da Agnes, de 10 meses. Olha isso, gente. Ela ainda não está dormindo de noite. A Érica. Olá, meu nome é Érica. Eu sou mãe de 2 meninos, o Matheus, de 6 anos, e o Gabriel, de 5 anos. A Ellen, que é nora dos nossos pastores, quem não conhece, esta é a Ellen. Prazer. Meu nome é Ellen e eu sou mãe de 2 princesinhas, a Rebeca, de 5 anos, e a Raquel, de 1 ano e meio. E tem a doutora Aline, que é psicóloga e vai ajudar, né? Porque não tá fácil para ninguém, né? Oi, gente. Sou a Aline, sou mãe de 2 rapazes, 2 príncipes, o Samuel, de 8 anos, e o Miguel, de 5 meses. E eu
tenho também um filho, né? Por isso que eu, né, eu acho que me chamaram porque eu tenho também uma criança, né? Não por causa desse meu jeito. Tenho uma criança de 4 anos, o Gustavo, tá? E antes de começar, vamos fazer uma oração. Todo mundo que tem em casa, fecha os olhos, vamos orar, tá? E não esquece de curtir e compartilhar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Pai, que estamos aqui tão precioso. Pai, te louvamos por cada uma dessas mulheres guerreiras maravilhosas que estão aqui, Senhor, para compartilhar das suas experiências, do seu dia a dia, da sua vivência. Pai, eu te louvo e te agradeço. Pai, que o seu Espírito Santo possa nos direcionar, possa, Senhor, nos trazer à luz a tua palavra e que nós possamos, sim, Senhor, conseguir passar para cada um que vê, ó Pai, essa série de vídeos, Senhor, crescer, aprender conosco também, Senhor. Nós te louvamos e que nós venhamos aprender aqui, Pai, uma com as outras e através, ó Pai, da tua palavra, nos direcione. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Esteja conosco na direção, Senhor, dessa programação tão maravilhosa e abençoe a cada mãezinha, Senhor. Ó Pai, afinal, Senhor, isso tudo, Senhor, que nós estamos fazendo é para as mães. E nós te louvamos e te agradecemos por cada mãe, Pai. E que o Senhor abençoe cada mãezinha, Pai, que estiver assistindo, Senhor, Pai, esses vídeos, que venha a ser edificada e venha a ser abençoada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar, hein? E eu vou começar com Fernanda aqui, porque eu passei. Porque ela tem a mais novinha, né? A Agnes tem 10 meses e eu passei. Apesar que a Aline Aline tem de de 5 meses. Então é a Aline que vai começar. Eu vou puxar logo para a doutora ali, minha filha. Doutora, quando eu cheguei em casa com aquela criança, eu coloquei no berço, eu falei, misericórdia. E agora? Eu quero manhinha. Comecei a chorar. E eu liguei para Salvador, falei, manhinha, vinha para cá, manhinha, eu não sei nem pegar nesse menino. E manhinha, prontamente, 8 dias depois, chegou lá em casa. Por que é tão difícil chegar em casa com uma criança que você não tem experiência, não sabe nada, ainda mais para quem não tem mãe perto? Então, Josi, vamos lá. Vamos começar um pouquinho antes. Porque quando a gente descobre que está grávida, vem um misto de coisas na gente. Desde aquela ambivalência, uma satisfação, uma alegria imensa, mas o medo toma conta. O que eu vou fazer agora? Por mais desejado, por mais esperado que seja, né? No nosso caso, nós esperamos, nós planejamos, então nós estávamos assim, a cada mês esperando mesmo resultado positivo. E quando não vinha, tinha essa frustração. Então, desde este momento, a gente já fica, quando vê lá os 2 pauzinhos no exame da farmácia, aí a gente faz um exame de sangue positivo, faz 2 positivo, 3 para ter certeza, certo? Aí a gente tem certeza, bem, sou mãe, vou ser mãe. Então começa ali no primeiro trimestre, aquele turbilhão de emoções que já favorece para nós, naquele primeiro trimestre, nós termos a insegurança, a irritabilidade, que se olhar para o marido a gente quer matar, só não pode, mas a gente quer. Eu não era assim, não. Não? Você era tranquila? Eu era um amor só. É? É o melhor momento da gravidez. Cadê o Pra marido? mim foi... Não, eu era muito calma na gravidez. Depois No que primeiro o bebê trimestre? sai, É? Misericórdia. segura na mão de Deus. Então você é a exceção, porque normalmente nesse primeiro trimestre é a fase mais difícil. No segundo trimestre de gestação é o que a gente chama de lua de mel, que é onde passou a maioria dos enjoos, né? No meu caso, cada gravidez foi de um jeito. Gravidez de Samuel, não tive nada. Gravidez de Miguel, tive tudo. Foi assim. Tudo bem, 8 anos depois, né? Uma outra idade, uma era com 30, a outra com 38. Dá uma diferencinha boa para nós mulheres, né? Então, no segundo trimestre, a gente já tem aquela mais a satisfação, a gente já está mais tranquila. É a fase que a gente tem energia, que vai para um lado, vai para outro, e compra trem, e vem, e quer, já sabe o sexo da criança, quando não é feita a sexagem fetal antes, né? Que é o exame de sangue. Então, assim, aquela fase da lua de mel. Aí, no terceiro trimestre, vem a insegurança de novo. Por quê? Chegando o parto. Como que vai ser o parto? Que hora que vai ser? Que jeito que vai ser?
Vai ser cesáreo? Vai ser natural? Como é que vai ser? E agora eu vou para o hospital e o médico fala, tá de alta. Não, vou não. Quero não. Não, mas pode ir. Não, vou não. Aí a gente chama de quarto trimestre, quando chega em casa. O que eu faço com essa criança? É uma satisfação enorme em tê-los, mas ao mesmo tempo, a gente carrega em si uma responsabilidade muito grande. Homens é bem diferente, porque por a gente já carregar no ventre, a gente já começa a ter essa ligação desde o dia que sabe. E homem, ele começa a internalizar que ele vai ser pai quando a criança começa a interagir com ele. Ou seja, 4, 5 meses de nascido. E a gente está ali, com privações que nos levam à insegurança. Privações de quê? De sono. Todo mundo dormiu, gente? Dormiu? Você dormiu? Não dormi. Eu não dormi e ainda tinha pesadelos e pegava na canela dele, achando que o menino estava caindo da cama. Tá vendo? Que Pegava. todo mundo tem as suas neuroses. A minha era. Não tem, eu conto isso para todo mundo. Até para servir de experiência, que às vezes alguém em casa tem e acha assim, mas é uma psicóloga, tá? Eu tenho quase 20 anos de formada. É uma psicóloga, eu sou, mas antes disso eu sou gente. Mãe, passei por todas as angústias, por todas as dores, por todos os medos. A última agora demorei 8 anos, eu já estava entrando na menopausa, e aquela foi 1 ano para engravidar, aquele negócio, por tudo, a gente passa pelas mesmas coisas. Quando chegar mais para frente, eu vou contar essa experiência. Mas assim, até perdi o que eu estava falando. Ajuda. Mas aí, quando chega, a minha agonia era, eu morria de medo da síndrome da morte súbita. Já ouviram falar? Eu não. Não ouviram? Não. A síndrome da morte súbita é a criança, ela simplesmente esquece de respirar. Ah, sim. Ela esquece. Por quê? Porque ela está aqui dentro e está sendo alimentada e respirando o tempo todo, certo? Quando ela sai, ela mantém, mas algumas esquecem. É aquele morrer do nada, de repente. E como eu fiz estágio de hospitalar no Hospital Materno Infantil, vi coisa demais. E isso, assim, rondava os meus pensamentos, era um negócio quase que demoníaco, porque não servia, tinha que ficar o tempo inteiro de olho. Ou era eu, ou era marido, ou era mãe. Eram os 3 que poderiam chegar perto da criança. Ainda tem isso. Mas graças a Deus que a gente muda, né? Na segunda já não é desse jeito, não, já foi diferente. O medo tinha? Ainda tem. Ele tem 5 meses, ainda tem. Mas a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. A gente entende que quem cuida é Deus, não somos nós. Que também tem uma experiência de hospitalização para contar do meu menino, do Samuel. Então, assim, quando chega em casa, e agora? Vem uma carga, vem uma responsabilidade, que não tem jeito. Nós vamos ter que encarar. Achando difícil ou não, nós vamos ter que encarar. E as nossas privações que a gente passa, privação de sono, a irritabilidade, os hormônios, que lá no primeiro trimestre a gente tem a progesterona e o estrogênio lá em cima, e logo quando a gente tem o bebê, já vem a ocitocina e prolactina. Aí é aquela ansiedade da amamentação, vou dar conta, não vou, o peito vai rachar, não vai ter leite, não vai, o menino vai mamar, não vai. Como é que vai ser esse negócio? Vai ser, os outros vão me julgar se eu começar a entrar com leite artificial, né? Então eu tenho que dar conta. Tem não. Calma. Eu tive meu filho na quarta-feira. No domingo, ele passou o dia inteiro sem mamar porque ele não conseguia mamar. Porque cada um me falava uma coisa. Ai, coloca um bico, coloca isso, coloca aquilo outro. E ele não conseguia mamar. Eu cheguei no hospital, ele já estava desidratado. E aí o médico olhou para o meu marido e falou assim... Ele olhou para mim e falou, olha, eu vou passar um leite artificial, você vai dar tantos ml, ensinou e tal. E aí o meu marido falou assim, mas eu preciso de alguma coisa para ela ficar calma, que ela está muito nervosa. Aí ele falou assim, foi você que foi cortada todas essas camadas? É você que está passando por isso? É você que tem que alimentar uma criança que acabou de nascer?
É você que está sem dormir? É você que segurou essa criança durante 9 meses? Então, tenha paciência com ela. Ela está muito nervosa. E foi aí que meu marido começou a ficar mais calmo. E essa noite eu consegui dormir, porque a criança conseguiu dormir, porque estava amamentada. Porque conseguiu comer, né? Conseguiu comer. Você trouxe uma questão, Josi, interessante, que entra dentro daquilo que eu falei da questão do marido, do companheiro. Ele só entende que ele tem um filho quando a criança começa a interagir. Né? Você falou das camadas, às vezes as pessoas não sabem, mas são 7 camadas até chegar no útero. Então, eu tenho 5 meses que eu dei à luz, até hoje minha barriga ainda está dormente. Isso aí. E vamos que vamos. Passa um ano, 10 meses, a sua foi cesariana, você ainda sente incômodo. E vai sentir pelos próximos 2 anos. Tranquilo, normal, é assim, a gente entende. Mas assim, o que traz para a gente uma maior tranquilidade é a gente entender esse novo papel e esse novo lugar. E que isso vai passar. Entende? Essa angústia, ela vai passar. Ela teve fim. Você estava com angústia, o neném Eu queria fugir de casa. Claro, a gente quer mesmo. Eu queria fugir de casa. Eu falei, vou largar todo mundo aqui e vou embora. A gente quer, mas assim, é nós como é que faz, né? Então a gente assume aquilo, mas tem o medo, tem a insegurança, mas a gente precisa procurar formas também de passar melhor, porque senão vem as doenças emocionais advindas disso. Por exemplo, depressão pós-parto. Nós temos Então, adendo aí, doutora, que romantiza muito, né? demais A maternidade. Porque antes você vê tudo, aquelas coisas lindas, e você. Aí quando você se vê mãe, aí você vê que aquilo não é tão romântico igual a novela, né? Se frustra. E você se frustra. E você falando aí da depressão, de tudo, eu acho que uma das fases mais difíceis, não sei se para vocês foi assim, o puerpério, né? Que é aquela. Sim. Gente, para mim, eu chorava assim, de chorar, que vocês não estão entendendo. Dava assim, era impressionante. Gente, no entardecer. Dava assim 5h30, 6 horas da tarde, gente, vinha uma angústia, eu falei, gente, não tem lógica. O céu fechava e aquilo eu chorava compulsivamente. Eu não sabia o que era, gente. Se você me perguntasse para mim te explicar, eu não sabia o que era. E eu queria olhar para minha filha, eu falava assim, eu queria que ela tivesse 12 anos, eu queria que ela tivesse 10 anos, eu queria que ela tivesse 5 anos, eu queria que ela crescesse. Assim, no passar de mágicos, né? Porque eu não queria que ela ficasse pequenininha porque dava trabalho. Olha para você ver a mentalidade, Sim, né? mas porque a dor naquele momento, eu falo nessa dor psíquica, essa dor emocional, desse peso da responsabilidade é tão grande que a única coisa que a gente pensa é em passar, é sobreviver aquilo. É tanto que na hora que chega lá para os 10 meses, a gente fala assim, tempo para de crescer, não cresce não. Deixa quieto, tá passando rápido demais, não faz isso, volta. Eu vejo meu rapaz de 8 anos, que está quase o meu tamanho, falo, meu filho, para, não quero mais não, vamos parar de brincar disso. Vamos, fica menino, eu quero você menino, eu quero criança, né? Mas não é. Então, assim, aquele momento a dor é tão grande que a gente precisa. E hoje nós temos, né, um termo até novo, além do blues puerperal, que já é também conhecido, e da psicose puerperal, que é a versão mais grave dessas doenças, que é a psicopatia, que é onde realmente há o abandono real da criança, né, de odiar mesmo essa criança, essa psicose. Nós temos hoje o mommy burnout, que é a síndrome de burnout dessa mãe que está nesse período de puerpério. O que é o burnout, né? É o estresse agudo. Normalmente em profissionais que trabalham assim, no ativismo, que trabalham demais. E essa mãe, ela é comparada a isso, porque o nosso serviço é 24 horas, 7 dias por semana. Dormir é luxo. Se você tiver tempo de passar um batom, escovar os dentes, gente, é luxo. Tem hora que eu falo lá em casa, eu falo assim, me deixem no banheiro, eu preciso 5 minutos, sozinha, né? No banheiro. Eu e o vaso. A gente precisa, porque é intenso. Então, a gente tem esse mommy burnout também, que causa esse estresse agudo.
Mas, de alguma forma, a gente precisa entender, porque quando a gente entende aquele lugar que nós estamos ocupando naquele momento, e que nenhum sofrimento é eterno, torna mais leve. Não só nessa situação, mas em todas as situações da nossa vida, torna mais leve. Você vai entender, já na segunda gestação, que vai ficar mais tranquilo. Vai ficar. Por quê? Porque você sabe que vai passar. Você já cortou sua barriga uma vez, você sabe como é que é. Você sabe as possíveis reações que você pode dar. Dores imensas, gases, tá? Você já sabe. Você já sabe que não é uma coisa de outro mundo o menino entrar com leite artificial. Não é. Vai viver como qualquer outro, vai passar muito bem, obrigada, porque o meu primeiro eu não amamentei, Eu amo amamentar. sabe? Amava ficar com aquele menino Assim. pendurado em mim. Amava. Pois é, o meu Quando ele primeiro, parou de mamar, eu falei, pronto, o menino me ama mais, meu Deus. ó a frustração, Eu fiquei né, numa da mãe. tristeza. Eu fiquei numa tristeza tão grande. Falei, meu Deus, ele parou de mamar e agora? Assim, Eu fiquei triste, fiquei arrasada. não, o meu primeiro, Não sei como a pessoa eu não dá. amamentei muito pouco, porque eu não tinha o leite suficiente para ele, ele não mamava e vivia chorando, né? Claro, estava com fome. Mas agora, o segundo, não, eu amamento. E já teve que entrar, porque agora já está indo para começar a introdução alimentar, já teve que começar com leite. Gente, o dia que a médica falou que era para começar com complemento, eu achei ruim demais. E era uma coisa que antes eu falava desse jeito assim, gente, tá, ué, se não der certo, não deu, não vou deixar o menino passar fome dessa vez, vamos que vamos, vamos embora, né? Deixa eu fazer uma Mas- pergunta aqui para Ellen. Quando você chegou em casa, passou um tempo, passou alguns meses, o que você sentiu de dificuldade? Principalmente no segundo filho, quando você. A diferença é muito pouca? 4 anos. 4 anos. Então, qual foi a maior dificuldade que você teve? Você agora tem 2 crianças para cuidar, porque eu fico imaginando um problema. Ela tem um problema ao quadrado. Vá, fale do seu problema. Então, na primeira filha, né, a Rebeca tem 5 anos, era tudo muito novo, né, então eram muitas dificuldades, mas assim, sempre aconselhada, né, pela minha sogra, pela minha mãe, e a ajuda do meu esposo, que foi maravilhosa. E aí, quando veio a Raquel, eu achei tudo mais fácil, na verdade, porque a segunda filha, eu já sabia quase de tudo. E com a primeira, ela não comia muito, ela não tem muito apetite. Já com a segunda, ela tem muito apetite, então é muito bom, era uma coisa nova para mim, né? Mas a maior dificuldade mesmo foi em relação à pandemia, porque a Raquel nasceu em setembro de 2019. E as aulas da Rebeca, por exemplo, não vieram em 2020. Então, assim, eu tinha as 2 meninas para me olhar 24 horas mesmo. Porque eu estava com ela pequenininha, né, 4 meses, a Raquel, e ainda tinha que dar muita atenção para a Rebeca, que tem 5 anos, e eles querem muita atenção. Então, a minha maior dificuldade não foi nem, assim, de cuidados mesmo, que eu achei mais fácil. Você quer mais filhos? Então, nós estávamos programando o 3º filho. Josi, ó, vamos acelerar o processo aí, ó. Eu queria pedir até uma salva de palmas para ela, porque Tá, ela vamos quer o acelerar aí, terceiro. Josi, ó. Acelera o processo. Tô falando, gente, o segundo é mais tranquilo, eu não acreditava. Meu marido quer 5. Aí manhinha fala assim, minha filha, não faça mais não, minha filha. Hoje, tempo de hoje. 2. Faça mais não. 2. Aí minha sogra olhou pra mim e falou assim, não tem mais um neto? Não tem mais um neto? É uma avó animada, né? Porque que é ela que olha de tarde pra eu trabalhar, né, minha filha? Então, se ela tá pedindo, porque ela aguenta. Tô brincando, viu, sogra? Eu te amo. Agora eu quero passar a bola pra Érica, mas eu quero, a Érica é professora das crianças da igreja. Então eu já vou alfinetar aqui. Érica, eu tenho uma dificuldade enorme de ensinar a Bíblia para o Gustavo. Primeiro porque eu não tenho paciência de ensinar. Não tenho vocação para ensinar nada para ninguém. Não sei o que acontece. O menino dá vontade de ir no banheiro, quer beber água, dá fome, dá tudo. Até para ensinar a tarefa da escola, eu sou uma negação. Aí tem que ensinar a Bíblia. Começo a ler, só que não tem fim. Mãe, lê mais uma história. Mãe, mas lê mais uma, lê mais uma. Mas eu acho que você ensinar, você tem uma lição, eu até pedi a pastora uma ajuda, né, em relação a isso, porque é muito difícil a gente ensinar. Para mim, que nunca ensinei a ninguém, e criança, primeiro contato é com meu filho agora, então
eu queria que você, como professora, como é que você faz para ensinar os seus filhos em casa? Bom, eu costumo dizer assim, com criança a gente precisa usar a criatividade com eles, né? Não é simplesmente, às vezes, a gente só ler. A gente, às vezes, tem que usar de algum tipo de interação. Eu acho muito legal a questão da Bíblia, que tem os desenhos visuais, que a gente consegue prender a atenção deles. Eu acho legal a questão da gente ter alguns bichinhos para poder ir contando a história e gesticulando para eles. Vou levar meu filho para casa dela. E só que eu falo assim também, Josi. Nós fazemos um trabalho na igreja, mas eu acho que ele precisa ter uma continuação em casa também. Sim, precisa mesmo. E principalmente, eu acho, nos dias de hoje, a gente vem vendo assim que vem tendo uma transferência de responsabilidade na questão do ensino, seja ele da escola, ou seja ele aqui dos ensinamentos da igreja. Eu acho que a gente precisa ter uma base, porque eu costumo falar que nós somos como os cooperadores de Cristo, né? Nós temos que ter a responsabilidade de criar hábitos dentro das nossas casas, da leitura da Bíblia. Eu falo assim, lá em casa, às vezes eu coloco música, eu vou dançar com eles em casa, e isso estimula muito eles também. E criança, ela vive de exemplo. Elas vivem daquilo que elas veem, daquilo que elas ouvem. E a gente tem que estar tendo essa interação diária com eles. E eu falo assim, o meu filho menor, o Gabriel, ele gosta tanto da salinha aqui, que ele fica assim, contando, ele ainda não sabe diferenciar os dias da semana. Mas ele fica assim, mãe, hoje é o dia da igreja? Ele gosta demais desse momento aqui. E assim, eu tento trabalhar com eles em casa nesse sentido, de tirar um tempo para eles, um tempo de qualidade, né? Que eu falo, hoje a gente anda tão corrida, eu trabalho fora, e às vezes assim, eu estou num momento de transição assim na minha carreira profissional que está me exigindo muito esforço também. E às vezes tem hora que eu fico assim me policiando em às vezes não ficar tão ligada somente ao trabalho, mas e esquecer às vezes da minha família, né? De cuidar dos meus filhos, saber que eu tenho que dar uma direção para eles. E assim também com os nossos cônjuges, né? Que às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente fica assim, ligada a trabalho, ou às vezes liga a filhos. Inclusive, E o cônjuge vai ficando de lado. Inclusive, essa é a nossa próxima pergunta. Porque tudo isso é ser mãe. Tudo que a gente está conversando aqui é ser mãe. Você que ainda não é mãe, já vá pensando aí, já vá anotando, já vá estudando tudo isso aí. Porque, ó, você vai ter que, se você trabalha, você está estudando, faz faculdade, você quer ser uma profissional em alguma coisa. Então, você vai ter que ser mãe, profissional e esposa. Não pode esquecer do marido, não, né, doutora? Porque tem mulher que fala assim, depois que eu virei mãe, eu não faço mais a unha, não arrumo mais o cabelo. Gente, terminou a faxina de sábado de manhã, vá se arrumar. Faz ele comprar um secador, vai para a internet aprender como é que mexe no secador, como é que prancha o cabelo, e vai pintando sua unha todo dia, coloca e tira de noite, até você aprender a pintar, para poder você se sentir bem. Porque quando você está bem, você leva felicidade para sua casa. Não é verdade? Como é que você faz, Fernando? Porque você está com 10 meses, tudo bem. A sua vida mudou nesses 10 meses. Você era a Fernanda que vinha para a igreja, para o trabalho, para casa, a Fernanda do Fábio Júnior. Agora você é a Fernanda da Agnes. Todo mundo fala, não, a Fernanda da Agnes. Porque agora a sua vida é para ela, mas a gente sabe que não é só para ela. A sua vida também é para o Fábio Júnior. Como é que você está administrando ser mulher, ser linda, maravilhosa, como você sempre é, e ainda ser mãe, trabalhar e tudo mais? Esses dias que eu cheguei aqui no culto, você falou assim, nossa, tava reparando, você tá com cara de mãe, você não tá com cara mais assim, daquela
gatinha de poucos anos, né? E realmente muda, né? Parece que a gente é totalmente, né? Muda radicalmente a nossa vida, né? Esses dias eu até falei pro Fábio, falei assim, amor, você lembra como que era a nossa vida antes da Agnes? Porque parece que eu não me lembro, porque assim, é tão intenso a sua vida ali, que parece que você não lembra, porque assim, você não tem mais aquele tempo de você assistir igual uma série, maratonar uma série que eu amo fazer, você não tem mais tempo de assistir uma série que eu ia assim, pegava e ia, né? Você não tem mais esse tempo. Então, assim, é totalmente para ela exclusivo. E eu lembro que o Fábio falava assim, amor, a prioridade é a Agnes, o resto você não precisa ficar, a prioridade é ela. E todos falam isso, né? A prioridade é ela, minha mãe, a prioridade é ela. E eu assim, venho confessar que, assim, eu acredito que, assim, eu ainda não consegui no sentido, assim, de voltar a algumas atividades. Tipo assim, ai, tirar um dia para você fazer sua unha, você ir no salão, você ter aquele tempo maior, né, de você fazer isso. Ainda não tive ainda esse voltar, né, ainda. Mas eu acho que aos poucos. E eu ouvi, assim, uma coisa, assim, no começo, para mim, foi muito difícil porque eu queria fazer as coisas tudo a tempo e a hora. Porque, assim, as pessoas falavam que eu tinha toque de casa, de arrumar casa, de fazer as coisas. Então, para mim, era muito metódico. Né? As coisas, arrumar casa, fazer as coisas, tinha que estar assim muito. E as coisas fora do lugar, para mim, não dava certo. E aí, quando eu me vi mãe, eu vi que, gente, não é assim, né, meu povo? Não, Tá não vendo? dá. Não Filho, filho cura até toque. Não é cura, justamente. Justamente, Eu vou cura dar uma até dica. toque. Eu vou dar uma dica. Todos os dias eu chego em casa, sento com o marido, a gente janta junto e tal. E depois eu entrego a criança para ele vai colocar para dormir e eu vou caminhar. Ah, 1 hora legal. do meu dia é para eu caminhar. Vocês E aí eu pego uma parecer. amiga também que tem uma filha da mesma idade, a gente conversa, a gente ri. E é maravilhoso, e é bom para a saúde, é bom para tudo. Eu faço isso. Mas eu queria que a doutora Aline trouxesse outras dicas, né? Porque não é só a Fernanda, não é só a Érica, nem a Ellen, nem eu. São várias mulheres, são várias mães que passam por isso. Então, doutora, traga algumas dicas que a gente pode fazer para poder conseguir conciliar tudo isso. Gente, não é fácil. Vou fazer também daqui o meu confessionário, tá, Fernanda? Tamo junta. Tamo junta. Voltei para o consultório tem 1 mês e para o exército me apresento terça-feira. Então ainda não voltei. Gente, ela é do exército. Temporariamente. Ela é mãe de Então, 2 e é do exército. acontece. Então, assim, eu também não consegui voltar, né? Mas uma coisa a gente aprende. Prioridade hoje realmente são os filhos, né? Principalmente o menor. Ele nasceu no meio da pandemia, nasceu em novembro do ano passado. Fiquei grávida na pandemia. No dia que chegou a pandemia no Brasil, descobri que eu estava grávida. Foi ótimo. Foi ótimo, porque nasceu a esperança, né, para nós. Foi. Então, assim, a gente ainda não consegue retornar, porque tem toda uma situação complicada. Mas é necessário nos desvincular aos poucos. Primeiro dia que eu fui deixar o Miguel, que é o menor, porque o Samuel já fica, né, na casa dos meus pais. Primeiro dia que eu fui deixar o Miguel por algumas horas, até para ir para a igreja, porque até então eu não estava nem indo à igreja, né? E na igreja eu sou ministra de louvor, líder ali do departamento de mulheres, então eu tinha que retornar a essas atividades. Gente, era para eu tocar meia hora na igreja e voltar, mas que sofrimento! Deixar o menino meia hora e voltar. Que é isso? Sabe o sentimento de culpa? Mas eu não posso deixar, não pode? Tá muito bem cuidado, tá com a mãe da gente, ué. Não tem outra pessoa melhor para cuidar, né? Então, assim, vamos lá. Dica: precisamos sim ter um tempo. Isso que você faz, Josi, é fantástico, né? Pensa que hoje talvez a gente não vai conseguir ter esse tempo pelos afazeres. Por ser ainda muito pequeno, né? A sua muito pequena, o meu 5 meses, sua muito pequena, a sua também vai ajeitando aqui e ali, né? Mas assim, a gente consegue, é saudável, precisa. Por quê?
Porque o nosso relacionamento enquanto casal, ele reflete diretamente no emocional dos nossos filhos. Então, enquanto a gente tiver um relacionamento entre casal saudável, os nossos filhos também vão desenvolver relacionamentos saudáveis. O maior campo de treinamento dos nossos filhos é dentro do lar. E o nosso lar, ele tem a capacidade de ser um lugar maravilhoso, como também um grande campo de batalha. Então, é no mesmo, entendem essa importância da família? Então, no mesmo lugar, no lar, na família, onde são curadas feridas, também é o mesmo lugar onde grandes feridas são causadas. Como eu recebo paciente que a gente tem que voltar à família de origem para poder resolver aquele problema da família de origem, para que hoje, naquela família dele, ele não venha repetir as mesmas coisas. Então, é necessário o casal encontrar o equilíbrio, encontrar o que é bom para os dois. As linguagens de amor, né? Eu fui verificar aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, tem para todo mundo. Tem as 5 linguagens do perdão, 5 linguagens de amor para o homem. Inclusive, eu fiz de presente para o meu marido, as 5 linguagens de amor para os homens. Olha aí. Tem as 5 linguagens de amor para crianças. Leiam, é importante. E às vezes parece até um clichê, mas tudo é superado com o amor. Tudo. E nos nossos relacionamentos também. Mas a minha maneira de amar ou de perceber que eu sou amada, ela é diferente. É diferente do que do marido. Não é? Então a gente precisa identificar qual que é a maneira e não deixar as outras também. Então procura pelo menos ali, não consigo ir uma vez na semana, ter um momento, um vale night com meu marido, né? Horas night, sei lá, time night, né? Não consigo uma vez por semana, mas uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês, vai, né? Vai lá, e eu tenho certeza que a sogra, os pais ou alguém da sua confiança não vão achar ruim de ficar ali aquele momento. Então façam isso, criam o vínculo de conversar sobre outras coisas. Porque quando a gente vira mãe, a gente só fala de filho, né? Então, conversa também sobre outras coisas. Quantas coisas que já ficaram perdidas no casal? Há quanto tempo faz que você não consegue olhar dentro dos olhos do seu companheiro e perceber quais são as demandas dele? E ele olhar dentro do seu e enxergar quais são as suas demandas? Às vezes a gente não faz isso. E se a gente não consegue olhar, a gente olha também para os nossos filhos com o nosso ativismo do dia a dia. A gente consegue perceber quais são as demandas dos nossos filhos? Também não. E para isso eu preciso ter tempo. Tempo a sós. Às vezes a gente fala, não importa a quantidade de tempo, importa que é um tempo de qualidade. Mas para você mentorear, você precisa ter tempo. Você precisa estar juntos. Porque criança aprende por repetição. E hoje a gente vive uma geração que as nossas crianças ouvem com os olhos. As nossas palavras não são mais o suficientes para educá-las. As nossas ações, sim. Então, a maneira como você se relaciona com o seu marido, ele vai entender, ou ela vai entender, que é a maneira como ela deve se relacionar com as pessoas. Aí fica o grande questionamento. Como tem sido o seu relacionamento? Quais são os aprendizados que você tem ensinado dentro da sua casa? Porque é o primeiro referencial de relacionamento que o filho vai ter. Como é que eu vou comportar com o coleguinha? É empurrando? É dando uma má resposta? Ou é tratando com carinho? Né? Tratando bem. Então, tenha pelo menos um time night, uma vez no mês, por enquanto. E a gente precisa também, lá lembrando daquele mom burnout, a gente precisa ter também um momento só nosso. Tem uma médica amiga minha, ela tem 3 meninos, escadinha. E eu ri demais. Em uma conversa que a gente estava tendo, ela falou assim, não, quando eu fico nervosa demais, eu vou para o banheiro.
Aí eu olhei assim, vai pro banheiro? Como assim você vai no banheiro? Vai pro banheiro. Vou pro banheiro. Chamo o marido, falo, pega esses meninos e some de perto de mim. Desse jeito. Some de perto de mim, porque eu preciso ficar 10 minutos no banheiro. E ali dentro do banheiro ela chora, ela grita, ela briga, ela liga para a mãe, ela conversa, ela tem o momento dela. Depois volta, linda, bela, maravilhosa, recomposta, e vamos que vamos, continuar de novo da onde parou. Eu só achei ruim porque ela fica 10 minutos só. Só 10. Eu Só 10. fico 40 minutos. Às vezes eu tô conversando com várias pessoas. Inclusive fico lá, comigo mesma, né? Mãe, o que tá acontecendo aí, mãe? Calma, mamãe tá quietinha aqui. Daqui a pouco a mamãe sai, Me viu? deixa. Fica quieto aí. E Eu sabe, fico 40 Josi? minutos no banheiro E lá. sabe, Às Josi? vezes não tô fazendo nada, só tô mexendo no celular. Mas é. Até então a gente ainda entende que o banheiro seria um local de privacidade, né? Assim, pelo menos lá, né? Então, assim, a gente precisa também ter esses momentos só nossos, só de mulher, né? Me dá uma angústia, assim, às vezes, quando a gente quer fazer os cultos só de mulheres, só. Aí vem com aquelas ideias, né? Que eu não sei de cabeça quem é que surgisse. Ah, mas aí os homens podiam ir também. E lá, não, vai não. Mas sempre tem um homem Né? tocando, um homem Pois é. mexendo no som, Não devia. um homem... Porque nós precisamos conversar nossos assuntos. Porque não é todo mundo que tem um amigo em quem confia. Não é todo mundo que tem a mãe, que tem um relacionamento. E a gente precisa de ter alguém para conversar. Você pode conversar com você mesmo, inclusive, né? Mas eu não sei, se dependendo do momento que você tiver, talvez você não vai ser a sua melhor conselheira. Tá vendo? Já dou ideia Tá? pra pastora, pra todo mundo, ó. Uma roda de mulheres, uma vez no mês, pra gente falar tudo, pra gente desabafar. E é tudo, gente. Sem menino. É tudo. Até esse momento que a gente tira pra gente, eu brinco que quando nasce, o povo fala, quando a gente fica grávida, nasce uma mãe, né? Não, nasce uma culpa. Porque a gente vira a personificação da culpa. Tudo. Se fica um minutinho, fica culpado. Mais outro minutinho, fica culpado. Se dá certo o menino, aí a culpa é do pai, né? Agora, se der errado, é da mãe. Claro. Lógico. Né? Mas assim, tire tempo para você, tire tempo para o casal. Agora eu queria falar uma coisa aqui. A gente já falou até ser exemplo, o filho ser exemplo, os pais serem exemplos para os filhos. Falamos sobre ter 2 filhos, né? Ter 2 filhos, que ela tem dois. Ela tem 2, eu tenho só um, mas eu vou ter 2. Uma menininha. Então, eu queria falar agora. Eu queria fazer uma coisa diferente aqui. Tá no cronograma. E eu queria falar uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Antes de engravidar do Gustavo, 7 meses antes, eu perdi um bebê. E aí eu fiquei depressiva, eu adoeci, eu fiquei imaginando, meu Deus, eu não vou ser mãe mais. Fiquei cheia de coisas na cabeça. E aí, eu cheguei aqui na igreja, a Camila estava cantando. A Camila. E aí eu comecei a questionar Deus. Deus, será que eu vou ser mãe? E eu falava bem alto. E eu chorava. Deus, eu quero ser mãe. Será que eu ainda vou ser mãe? Porque eu tive gravidez ectópica, então minha trompa rompeu. Eu quase fui embora, porque foi uma coisa séria mesmo. E aí eu fiquei martirizando, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? E o médico falou que eu tinha poucas chances de engravidar. Enfim, o médico coloca medo na gente também, alguns médicos. E aí eu fiquei naquele desespero. E nesse dia eu comecei a orar com fé e perguntar, Deus, eu quero saber, eu ainda vou ser mãe? E orando. E a igreja estava muito cheia, foi um dia de Santa Ceia. E eu estava lá no fundo, como eu sempre sento. E aí a Camila falou daqui, ela estava louvando, ela falou, Josi, Deus manda te dizer que sim. Ô, minha filha. Aí eu desabei, chorei. Eu tinha certeza, para mim, foi a resposta, a certeza que eu ia ser mãe, sabe? Porque eu estava com 34 anos, né? E para mim eu não ia mais ser mãe. Sei lá, a gente fica com tanta coisa na cabeça, né? Tanta gente, um vem falar uma coisa, outro vem falar outra. E aí quando foi na quarta-feira, eu passei mal lá na TV. E quando eu me senti mal, eu senti um desconforto aqui no pé da barriga e aquela agonia. Falei, gente, eu tô grávida. Aí quando eu cheguei no hospital, eu falei pro médico assim,
doutor, pode fazer o beta que eu tô grávida? Ele, quem te falou? Como é que você sabe? Eu falei, não, Deus me falou domingo, pode fazer o beta que eu tô grávida. Aí ele no final, quando ele veio com o resultado, Deus estava certo, você tá grávida. Então, para mim, é uma história que é forte, porque eu passei por uns 7 meses de depressão. Gente, foi terrível. Foi terrível. Eu vi essa criança que morreu, eu vi ela chorar no meu subconsciente. Eu sonhava que era estéril, sonhava que... Foi tanta coisa. E no meio de tudo isso, quando eu engravidei, aí veio aquele desespero. Eu passei os 9 meses enjoando, passando mal, achando que ia perder o bebê. Qualquer coisinha eu achava que, gente, meu filho não vai nascer, eu não vou. Então, para mim, a minha gravidez não foi a melhor gravidez do mundo. Não foi, porque o meu psicológico estava extremamente abalado. Eu não tive um apoio psicológico de nenhum lugar. A verdade é essa. E, além disso, o meu peso, porque eu sou muito pequena, a minha barriga ficou tão grande, né, Fernanda, que o meu peso não aguentou, a minha coluna não aguentou o peso da minha barriga. Então, eu não conseguia caminhar. Eu tive que sair antes. Foi uma dificuldade total. Eu tinha que ficar deitada, não podia fazer nada. Além disso, o medo, o desespero, meu médico, nossa, era paciente demais, porque qualquer coisa que eu sentia, eu tinha que ir para o hospital, porque eu achava que estava perdendo um bebê. E realmente, com 7 meses, no Réveillon de 2016 para 2017, eu tive que ficar internada, tomar a medicação para segurar o bebê, para desenvolver o pulmão, porque ele queria nascer naquele dia ali. Então, foi muito turbulenta, mas eu sabia que era Deus, que era presente de Deus e que ele não ia tirar de mim, né? E Gustavo significa presente de Deus. Eu queria colocar um nome evangélico, né? Mas a família pegou os nomes tudo, né? É Gabriel, é Samuel, é Mateus, é Lucas, minha filha tem a Bíblia inteira lá. Eu falei, Caleb, eu falei, gente, não deixou opção para mim, não. E aí eu vi que Gustavo significava presente de Deus. E para mim, o maior presente da minha vida foi o Gustavo, foi vir para Goiânia e o meu marido, meu goianinho. Então, eu quero dizer que ser mãe, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. A depressão melhorou, tudo melhora na nossa vida, a gente descobre o verdadeiro amor, porque até então eu não sabia o que era amor. A gente fala, eu amo. Não ama. Você não ama. Você ama quando você é mãe. E aí eu quero falar, eu queria que a Ellen contasse também o testemunho dela como mãe, né? Porque ela passou por um processo que ela poderia ter enterrado. Hoje a gente poderia estar de luto, porque a Ellen poderia estar enterrando uma das suas filhas, né? Então eu queria que ela falasse um pouco desse testemunho, não do que aconteceu, mas eu queria do que você sentiu, você como mãe, ver as suas filhas naquela situação. Então, dia 19 de abril, nós estávamos voltando, né, de um final de semana maravilhoso, que a gente foi visitar uns parentes que há anos pediam para a gente ir para lá. E aí, voltando, toda vez que a gente viaja, meu esposo deixa eu dirigir um pouco para pegar experiência e tal. E aí, a gente tinha acabado de trocar de lugar no carro e a gente estava vindo para Goiânia, né? E quando chegou ali, faltando 15 quilômetros para chegar na cidade de Rio Verde, eu perdi o controle do veículo, porque minha bebezinha estava muito ruim, gripada e com febre e tal, e eu já tinha aquele negócio de fazer algum barulho lá atrás, eu olhar, porque eu estava na frente, mas assim, no passageiro. E aí, como eu estava dirigindo, eu olhei para ela rapidamente, só que na hora que eu voltei, o carro já estava saindo para o acostamento, que era mais rebaixado. E aí, nesse momento, eu assustei demais, puxei o carro. E a direção muito leve, ele começou a ir para outra pista. E eu puxei de novo. Nunca tinha acontecido, já ouvi falar, né, de pessoas que já passaram por isso, mas eu nunca tinha passado por isso. E aí, na hora que eu puxei de novo, o carro, eu perdi o controle. E eu lembro que na hora eu só pensei assim, nossa, parecia um pesadelo. Eu pensei assim, eu não acredito que está acontecendo isso com a gente, que vai acontecer isso com a gente. E aí o carro saiu da pista, capotou de 3 a 5 vezes, né?
e lá era mais rebaixado. E na hora que parou tudo, todo mundo estava consciente, graças a Deus. E nós saímos rapidamente. Eu não sei nem como que eu saí do veículo. O Jonatas ajudou a tirar as meninas. O meu vidro não quebrou, só o deles, todos quebraram. E elas, assim, todos nós, né? Foi um grande milagre. Eu falo que quando eu lembro do acidente, eu não lembro nem do acidente, eu lembro do grande milagre, sabe? De Deus colocar a mão dele ali naquele lugar. E realmente, eu creio que os anjos dele estavam ali, protegendo cada um de nós, porque as meninas machucaram, assim, pela forma que foi o acidente, as meninas e eu e Jonatas machucamos muito pouco. Ele rompeu os ligamentos da clavícula e já foi operado. A Raquel e a Rebeca trincou o pulso, e elas estão com gesso hoje, e eu teve a queimadura, né, do cinto e 11 pontos na cabeça, mas assim, eu até comento com meu esposo, essa cicatriz aqui mesmo, eu não estou me importando, porque eu estou viva, porque Deus, sabe, salvou a gente. Então, assim, mesmo que fique hematomas, mesmo que fique algumas dores, algumas marcas, eu acredito que, como a mãezinha, né, da gente, a nossa avó falou, tem coisas que não é para acontecer com outras pessoas, tem coisas que é para acontecer com a gente. E a gente vê o que a gente pode melhorar, o que a gente pode melhorar. E hoje eu sou muito mais feliz. Sabe aqueles mimimi que a gente tem muitas vezes? Nossa, acaba. A gente passa a ver as pessoas e as coisas e a nossa família de outra forma. Então, assim, o cuidar de Deus com as meninas, né, foi grande demais. A Raquelzinha, de 1 ano e meio, ela cortou assim, alguns cortezinhos na testa. Então, no dia, estava com muito sangue, mas não foi nada grave. A Rebequinha trincou o pulso, né? E a Raquel também, a gente descobriu aqui que tinha trincado o pulso. Mas, nossa, só da gente estar vivo e ver o cuidado de Deus na nossa vida, a gente ser um milagre, que a gente muitas coisas a gente via falar, mas hoje a gente é um milagre. Então, graças a Deus, eu sou muito grata. E hoje eu olho para elas, hoje eu olho para o meu esposo de forma diferente. É tudo mais bonito, é tudo mais lindo. E o tempo inteiro a gente agradecendo a Deus, porque Ele esteve com a gente ali. E a gente sabe que vale a pena a gente orar pelos nossos filhos todos os dias, a gente fazer os cultos na nossa casa todos os dias, porque muitas vezes a gente não pode estar aqui, mas a gente continua fazendo lá. Lá no hospital mesmo, todo mundo ficou encantado com elas, porque a Rebequinha mesmo falava de Jesus. Falava assim, mamãe, fica tranquila, Jesus nos salvou. A gente está aqui bem, mamãe. Então, assim, a gente vê os frutos daquilo que Deus nos dá a oportunidade de passar para elas. E é só gratidão a Deus. Eu vou contar também rapidinho aqui, porque mãe passa, não tem jeito. O Gustavo caiu da cadeira, eu fui para o hospital. Eu escorreguei lá em casa com o Gustavo, um bebezinho, acho que tinha uns 3 meses, e fui para o hospital. Foram vários perrengues, mas o perrengue de todos, o pior, foi no dia que ele foi mordido por formiga. Eu estava chegando do trabalho e quando eu cheguei em casa, meu marido estava desesperado, já estava sem um pingo de sangue, bem branquelo assim. Eu falei, o que foi, amor? Eu já fiz de tudo, pronto, o menino já está morto. Quando eu entrei no quarto, ele estava todo inchado, dos pés à cabeça. Eu, calma, vamos para o hospital, eu já peguei ele, coloquei uma fraldinha assim, ele chorando, ele já não conseguia nem falar direito. E eu estava inexperiente na história, porque eu sou uma pessoa extremamente alérgica. Qual era a minha atitude? Pegar um antialérgico, dar para ele e levar para o hospital depois. Não, eu peguei ele, coloquei dentro do carro, fomos para a Unimed correndo. Acho que ele chegou em 15 minutos, de lá de casa até a Unimed da T63. E aí ele chegou lá, e aí a enfermeira olhou e falou assim, meu Deus. Aí já ligou, já desceu uma equipe médica lá, e aí leva para a sala de reanimação, e pronto, meu filho está morrendo. E aí ele já não saía mais som da boquinha dele, sabe? Aí colocaram lá, aí o médico, adrenalina. Eu falei, gente, meu Deus. Aí já apertei meu marido ali, eu chorava. Aí pode subir para internar ele. Quando subiu, que colocou ele lá, que foi dar os medicamentos, eu não conseguia mais ver o sofrimento dele. Aí eu falei pro meu marido, amor, fica aí, que eu não consigo mais. Não dá mais para mim. E eu sentei numa escada e chorei muito, até conseguir me acalmar e voltar. E ele falou assim, vem que ele já está melhor. Porque, gente, meu filho ia morrer naquele dia. E eu comecei a orar, pedir a Deus ali pela vida dele naquela escada, porque eu entrei em desespero. Você saber que seu filho, que você deixou bem, estava naquela situação. Gente, não é fácil. Não é brincadeira. Então, hoje,
formiga longe de mim. Doutora, fale pra gente como é que a gente deve agir nesses momentos, porque todo mundo vai passar por alguma situação de doença, sei lá, eu nem vou falar aqui porque a gente não pode atrair doença, né? Chamar doença. Mas a gente pode passar por algum momento. Conta a sua experiência e fala pra gente. Ajuda. Olha, gente, vou contar a experiência, mas eu vou te responder a pergunta agora, tá? Só tem uma forma, a única que eu conheço: Deus. A gente crê na palavra de Deus e crê que aquela palavra ela é viva, eficaz, ela é atemporal. Então, o que está escrito ali, mesmo que foi há 1000 anos, milhões de anos atrás, ela vale hoje. E lá está escrito que ele é o nosso socorro, bem presente, na hora da angústia. Ele é meu escudo, ele é a minha fortaleza, ele é meu socorro, bem presente na hora da angústia. Ponto. Não tem outra forma. Não. Entrar em desespero vai resolver o que esse desespero? Nada. Você só vai ficar desesperado. Você não vai enxergar o que se deve fazer, né? Mas para nós, o que fazer? Deus. E aprender desde sempre a colocar a mão na cabeça do seu filho, dos seus filhos. Deus te abençoe. Eu te amo. Porque ele precisa entender que ele tem uma identidade, que ele é filho amado, duplamente de Deus e seu. Então, nada que ele vê lá fora vai interferir nele. Então, todos os dias, meu filho, todos os dias, toda hora, meu filho, eu te abençoo do alto da sua cabeça até a planta dos pés. Senhor, ordena aos seus anjos a respeito dos meus filhos. Isso na cabeça de cada um, todos os dias. Samuel, ele teve uma queda em 2017. Eu tinha chegado do quartel e fiquei na casa da minha mãe, porque a gente tinha um culto na casa da minha tia, que meu tio tinha falecido há 15 dias. E o Marcelo, então, passou na casa, meu esposo passou na casa da minha mãe, pegou meu filho e foi. Foi só o prazo dele chegar na nossa casa. A gente mora em condomínio, ele correndo ali. Depois eu fiquei sabendo como que foi essa queda, né? Ele correndo, ele caiu. Na filmagem mostra ele voando, ele voou e caiu de barriga num degrau. E a gente tinha vindo de um final de semana, isso foi numa segunda-feira, perto do 7 de setembro. E a gente tinha vindo de um congresso no final de semana, chamado Família, Lugar de Refúgio. E eu ministrei 2 dias nesse congresso, sobre família. E na segunda-feira, Deus guardou meu filho. Ele teve essa queda e corre para ir. O Marcelo me liga por FaceTime. E pela cara dele, logo, o Espírito Santo falou assim: corre. Eu saí correndo da minha mãe, cheguei lá em casa, só peguei ele branquinho. Eu já sabia que era ou rompimento de baço ou rompimento de fígado. Ele teve rompimento de baço. Muitos anos ficando materno infantil, vi criança morrer demais por choque da hemorragia, porque a gente acha, não, caiu, não está vendo? Dá uma novalgina, o menino morre dormindo, porque entra em choque com hemorragia interna em 3 horas. Corri para o hospital particular, não tinha exame de imagem. Fui para o materno infantil, ele começou a vomitar. Meu irmão é médico. E naquele dia ele estava em cirurgia no Hugo. E eu ligando para ele, nada. Quando eu consegui falar com ele, eu falei: estou no materno. Samuel fez assim, assim, assado. 1 segundo, o João estava lá dentro, materno, junto comigo. Falou: Aline, corre, ele vai entrar em choque. Fomos, né, correndo para o Hugo. Chegou lá, não tinha cirurgião pediátrico. Mas aí vamos, né? E aquela agonia, aquela angústia, a mãe vai e vai. A minha reação: eu faço tudo o que é preciso. Sou eu que enfrento, eu que entro, eu que vou. E depois Deus cuida de mim. Aí fui, tá? Enfim, né? Passei a noite em oração. Ligamos para a pediatra de manhã e o chefe da cirurgia, mas cirurgia adulto, né? Chegou lá, fez a tomografia, ele estava com um rompimento de 7 milímetros no baço. E Deus é tão surpreendente que quando o sangue saiu um pouco, rompeu, saiu o sangue, estava ali, tinha um pouco na cavidade, fez um coágulo, que
tampou e impediu que o resto do sangue saísse. Então ele ficou com coágulo ali, como se estivesse cicatrizando aquela saída. E tá, resultado. Passamos a noite orando, exame de sangue de 2 em 2 horas. Fomos para o hospital da criança, chegou lá, um cirurgião pediátrico avaliou. Mãe, ele corre risco de morte, vai para a UTI agora. Aí a mãe quase morre, né? Abre o chão. A minha mãe vai para dentro do banheiro, começa a chorar. Meu pai põe as 2 mãos na cabeça assim. E agora? Agora a hora. Meu pai vai para a capela, começa a orar, o pai também desorienta, a mãe carrega o menino e leva para a UTI. Chega lá na UTI, eu estava suja, muito suja, fiquei na UTI, que foi UTI humanizada, então eu fiquei, não dormi, mas quem dormiu com ele foi meu irmão. Eu falo que é o meu anjo, né? Além dos anjos do Senhor, o meu anjo. Foi para lá, 11 horas da noite, ele ficou no dia, tinha plantão, não estava nem aí, mas estava lá firme com o sobrinho. E ali nós oramos e tudo, e no dia seguinte, ele já estava só em dieta zero, porque a qualquer momento tinha que sair correndo para a cirurgia. E para a glória de Deus, ele foi só melhorando. Mas quando eu cheguei em casa para tomar um banho, para retornar, que eu me permiti ser eu, que eu abri a porta e olhei assim, na porta do meu quarto, a gente olha o quarto dele, eu perdi as pernas. Eu caí de joelho no chão. E eu não chorava, eu urrava. Eu acho que o condomínio inteiro ouviu. Eu urrava de dor. Parecia que estava rasgando, tirando assim de dentro. E eu me emociono até hoje quando eu falo. E o Marcelo, ele pegava assim, bem, pelo amor de Deus, faz isso, não, levanta. Você não pode, como se diz, você não pode não, se você fizer isso, acabou, né? Ninguém dá conta de ficar em pé. E ali eu urrava e a minha oração foi, não vou esquecer, né? O Senhor me deu. Foi promessa do Senhor. Eu não mereço, foi graça. Mas me permite, como sua filha, estou te pedindo, me permite viver os anos que o Senhor prometeu com meu filho. Me permite. E tá, fomos, né, para outro dia do hospital e minha mãe chegou lá para entrar na UTI. E o Samuel e eu estávamos. A lágrima, ela caía, assim, né, sem esforço. E estávamos Samuel e eu, dessa forma. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Porque ele entendeu desde sempre que Deus é quem faz na nossa vida. E daquele dia uma transformação aconteceu na minha casa. Eu já vivia um milagre, porque eu sou um milagre. Minha mãe não podia me ter. Eu nasci como fruto de um milagre. Segundo, eu nasci com uma malformação nesse braço. Era para ficar com o braço mirrado. E é o braço que eu tenho mais força. Então, assim, eu vivo um milagre. Eu não conheço Deus só de ouvir falar. Mas aquela experiência particular de viver aquele milagre com meu filho fez toda a diferença na minha vida, porque aonde o evangelho chega, há transformação de vida. Não tem como a gente ficar igual quando a gente vive aquele Deus que fez milagre lá e entende que ele faz milagre hoje. E isso nós passamos para o nosso filho. O Samuel, ele ora e fala, Deus curou. Ele ora pelas pessoas, ele chega, vovô, Deus já te curou. Porque 2 anos depois, 1 ano depois, meu pai dá um tumor intramedular inoperável. E Deus, milagrosamente, ele não sente nada e o tumor reduziu. E ele vira para o vovô, Deus já te curou. Então, esse é o maior exemplo, é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Eles saber quem é Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. Viver essa experiência é algo mais do que especial. Eu tô te falando que vai ser forte essa série, viu?
Vai ser forte essa série. Não deixe de assistir nenhum episódio dessa série. Muito forte, doutora Aline. Obrigada. Obrigada por participar. Eu tenho certeza que muita gente aprendeu. Eu aprendi muita coisa que não precisa nem falar, né? Eu tenho certeza que cada uma de nós vai sair diferente depois dessa reunião. Não é fácil ser mãe, mas para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo que de tudo que eu já fiz na vida, a melhor coisa foi ser mãe. Então, eu quero agradecer muito a participação da Fernanda, da Érica, da Ellen, doutora Aline, tenente. Ai, tão chique isso. Para mim é um privilégio, gente, estar aqui com vocês, viu? Aprendi muito com vocês. Nós é que aprendemos com Aprendi, ela. sim. Obrigada pelo carinho, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, conhecendo mais um pedaço, né, da parte do corpo de Cristo. Obrigada pelo privilégio. E eu já convido os irmãos e todo mundo que está assistindo esse vídeo para assistir o próximo, que vai ser Meu Filho Virou Adolescente. E agora? Eu mesmo já estou desesperada. Meu filho tem 4 anos, eu já estou imaginando ele com 14 anos comendo até as paredes. Misericórdia. E, Josi, eu quero então só puxar, pode? Rapidinho? Pode. Olha só, aqui nós falamos dessa primeira infância de 0 a 6 anos, né? Não é isso? Sim. Se você não construir pontes agora com seus filhos, você não vai acessar o coração dele quando for adolescente. Construa pontes. Você não pode perder o próximo, viu? Olha essa tenente, essa mulher. Ai, viu? Então, gente, obrigada. Obrigada por ficar até o final, por assistir tudo. Eu quero agradecer a pastora Sandra. Ela vai vir na próxima. Eu vou dar um jeito de trazer ela. Ela é maravilhosa, gente. Vocês têm que ver. A pessoa alegria em pessoa. E eu quero agradecer todo mundo que ficou até o final, né, meninas? E feliz Dia das Mães para todas vocês. Beijo e até a próxima.